Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um podcast aqui no canal do Jogo Direto, mais um episódio aqui no Campo Fala, o episódio agora de número 32. Cada semana a gente trazendo um grande convidado para falar sobre o jogo, para falar sobre a sua carreira e, claro, compartilhar um pouco mais das suas ideias com a galera que curte o trabalho aqui do canal Jogo Direto e também do podcast O Campo Fala. Hoje a gente vai entrevistar um cara multicampeão, não só no Brasil, mas também na África. A gente vai contar um pouquinho dessa história um pouquinho mais para frente. Mas antes, eu queria pedir a você que está chegando agora, ó, deixa o seu like aqui, já ajuda a gente a aumentar o nosso engajamento, espalhar mais a palavra do Campo Fala. Então você vai deixando aqui o seu like e, claro, né, se inscrevendo para que a gente possa aumentar ainda mais o número de inscritos e, claro, continuar trazendo convidados desse quilate que a gente vai apresentar agora, né? O nosso convidado de hoje atravessou o Atlântico para fazer história no futebol africano. Foram 5 títulos nos últimos 2 anos. Além de que, na nossa terrinha, no Brasil, foi bicampeão pernambucano, tricampeão catarinense, conquistou acesso da Série B para a Série A. É um cara que tem muita história. Hoje o Campo Fala tem a honra em receber Milton Nienove para um papo sobre a carreira, contexto do futebol brasileiro, futebol africano, ideias de jogo e muito mais. Milton, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pelas palavras, pelos elogios aí, fico muito feliz em ouvi-lo. É uma satisfação muito grande poder participar com você desse bate-papo. Cara, você tem uma história uma trajetória no futebol muito interessante, né? Você era preparador de goleiros, né? Você começou aqui no futebol brasileiro, esteve ali no Figueirense, depois Sport, Vasco da Gama, e depois alçou voos maiores, né? Foi lá para a África viver essa nova experiência, a África que estava ali iniciando já um período de Copa do Mundo, né? Ali em meados de 2009, 2010. Mas eu queria saber de você, como é que foi esse teu início no futebol, né? Você vem da academia, você foi boleiro, me conta um pouquinho mais desse teu início nessa jornada no futebol. Eu fui goleiro durante 12 anos profissionalmente, né? Comecei no Figueirense, passei por ABC de Natal, Juventus São Paulo, Americano de Campos, Esportivo do Rio Grande do Sul, Glória de Vacaria e Chapecoense também. Após eu parar de essa carreira de goleiro, eu tive um convite do próprio Figueirense, onde eu comecei como treinador, como atleta, na base ainda, como atleta no profissional, e tive o prazer e aceitei prontamente para começar como treinador de goleiro das categorias de base Figueirense. Fiquei por 11 meses. Após no ano de 2001, tive o convite da diretoria para fazer parte do elenco profissional que estava disputando a Série B do Brasileiro. A segunda partida, de lá então, a gente subiu para a Série A, em 2001. De lá, rodei um pouco o Brasil e o mundo, né? Mas foi uma carreira muito boa, um início muito bom. E em 2005, após 5 anos de Figueirense, eu fui para o Sport Recife, né? Tive o prazer, a honra de ter trabalhado nesse grande clube. Antes de falar do esporte, eu queria saber de você, por exemplo, as diferenças, né? Por exemplo, quando tu iniciou a tua carreira de preparador de goleiros, né? Porque ali naquele momento não existia, por exemplo, a CBF Academy, né? Vocês não tinham muitas referências, por exemplo, de estudos. E hoje já é um pouco mais diferente, né? Hoje você já tem a CBF com cursos mais bem estruturados, você hoje tem um curso na UEFA, você tem hoje um curso na ATFA, que é a Federação Argentina. Hoje o conhecimento hoje está muito mais ao alcance dos profissionais e de atletas quando eles optam por fazer essa migração, né? De parar como atleta para se tornar um profissional do staff. Como é que você se deparou ali naquele teu início para fazer essa transição profissional, atleta profissional, goleiro profissional para preparador de goleiros?
Foi um convite do diretor da base do Figueirense, no qual eu tinha muito contato, porque eu moro no mesmo bairro, até hoje moro no mesmo bairro do estádio Orlando Scarpelli, né? Tenho amizade com muitas pessoas ainda hoje do clube, né? Ex-atletas, ex-diretores, diretores atuais, presidentes, ex-presidentes, então sempre tive muita ligação. E esse convite partiu do senhor diretor do clube, Joel Castro. Eu aceitei prontamente, né, porque sabia que estava voltando às minhas raízes, sabia que o clube estava vivendo um ótimo momento, tanto dentro como fora de campo, então foi um momento muito importante, uma transição não muito difícil. Logicamente, às vezes, você espera meses ou anos para conseguir sair do momento de ser atleta para começar na carreira de comissão técnica. Às vezes você não tem as oportunidades, né? É difícil aparecer essas oportunidades, porque são muitas pessoas, muitos atletas querendo a mesma coisa, e o funil é apertado, então é complicado. E eu tive esse prazer. Não estava na minha cabeça, naquele momento, fazer essa transição, mas a transição apareceu, a gente tem que aproveitar as oportunidades, e foi aquele momento que eu conversei com a minha esposa e decidimos que seria o momento certo de começar. E graças a Deus, 11 meses depois, tive o convite do próprio Figueirense para ir para a equipe profissional, no qual, naquele mesmo ano, a gente conseguiu acesso para a Série A depois de 20 anos. Né? É importante, né? Essa transição tem que ser muito bem pensada, e no seu caso foi muito bem, né? Você foi para o esporte, né? Depois, né? Depois de 5 anos de Figueirense, 3 títulos catarinenses, um acesso, você foi para o esporte, né? Mas você chegou no esporte num cenário um pouco diferente do que você estava deixando o Figueirense, né? Você foi lá para o esporte na temporada anterior, por muito pouco, não caiu para a Série C por um gol. O Bahia foi para a Série C e o Sport permaneceu na Série B. E aí você iniciou todo um projeto com o Dorival Júnior, né? Me conta como é que foi esse teu trabalho no esporte lá com o Dorival Júnior e que você treinou um dos caras que, porra, é ídolo. Ídolo, 14 anos de história, 8 títulos estaduais, uma Copa do Brasil e também uma Copa do Nordeste. São 10 títulos em 14 anos, o maior vencedor da história do esporte. Eu digo a gente porque é a comissão inteira do Dorival, né, o Dorival, o Ivan Iso, o Celso Rezende, né, o preparador físico, e a gente foi para lá. Eu fui poucos dias depois, tive o convite do Dorival para fazer parte da comissão técnica dele lá. Eu achei que era o momento de sair, de vamos dizer assim, tentar novos horizontes, novos objetivos, uma região completamente diferente da minha aqui, mas eu sabia que estava indo para um grande clube do futebol brasileiro, né? Então, mas no momento aquele, final de 2005, o esporte não se encontrava numa situação muito boa, né? Nem dentro, nem fora de campo, né? Então, foi uma decisão séria a ser tomada, mas eu sabia que a gente ia reverter isso, ia fazer o esporte voltar a trilhar os caminhos das vitórias, né? Então, não foi fácil no começo, porque a gente chegou lá, poucos jogadores, quase, como você falou, quase caiu para a Série C, e a gente teve muito trabalho para botar o esporte nos trilhos novamente, mas a partir desse momento a gente sabia que estava fazendo a coisa certa e conseguimos conquistar um bicampeonato lá durante a minha estadia. Né? Agora você tem uma história curiosa com o Magrão, né? Se não fosse você, o Magrão não tinha conquistado tudo aquilo que eu falei, né? Não tinha conquistado 8 títulos pernambucanos, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, não teria disputado Libertadores, não teria sido esse ídolo, esse cara que é o símbolo de vitória, é o símbolo desse esporte, dessa geração que acompanhou o futebol do esporte nesses últimos 10, 20 anos. Tem uma história curiosa. O Magrão não ia ficar no esporte, não? Realmente, essa história, eu acho que ninguém conhece ali aí no esporte, ou no estado, né? No momento que a gente chegou no esporte, eu não lembro exatamente o número de atletas que permaneceu após a campanha ruim da Série B, né?
no qual não caiu por causa de um gol, né? Um dos goleiros era o Maisena, se não me engano, o outro era o Magrão. Parece que os dois jogaram durante a Série B e o time, num todo, não conquistou os objetivos que o clube queria, objetivava durante o ano, né? Eu cheguei lá, desses atletas era o Magrão. Eu não conhecia ele pessoalmente, eu não conhecia ele de nome também, e foi passado da diretoria para o Dorival Júnior que o Magrão deveria ser mandado embora, né? Esse era o objetivo da direção, era o pensamento da direção. O Júnior passou para mim, eu falei, Júnior, a nossa situação é meia difícil no momento, bastante difícil, que a gente tem um goleiro aqui, tem poucos atletas, poucos jogadores de linha, a gente tem que contratar muitos jogadores, muitos atletas, e mais 2 goleiros. Se você for mandar embora o Magrão, que eu não conheço, a gente terá que contratar 3 goleiros, e é complicado, o mercado não está fácil, não estava fácil no momento para que fosse contratado jogadores, atletas, goleiros de qualidade, para que a gente conseguisse conquistar os objetivos que a gente planejava, que era campeonato estadual, acesso da B para A. Daí eu falei, me dá alguns dias aí que eu te falo se o Magrão tem condições ou não, né? Porque o cara tem família, 3 filhos, eu quero ver se ele é profissional, dentro de campo, fora de campo, me dá uns dias aí. Tu tem certeza? Tenho certeza absoluta. Me dá essa confiança aí que eu já te respondo em poucos dias. Em poucos dias, menos de uma semana, não lembro exatamente quantos dias foram, eu falei, Júnior, vamos ficar com esse goleiro aí. O Magrão é um ótimo profissional, dedicado, muito rápido, o corpo está em forma, não tem gordura, é só trabalhar o físico dele, não precisa outros detalhes, né? Ele tem agilidade, tem reflexo, é um cara tranquilo, trabalhador, tenho certeza que ele vai nos ajudar muito a conquistar os objetivos que a gente quer, tenho certeza que ele vai se sobressair, vai se destacar dentro do nosso elenco. E tu tem certeza, Milton? Tenho certeza absoluta. Essa é a minha opinião. Vê se você tem a mesma opinião. Vê se você tem a mesma opinião, se você concorda comigo, que a última palavra é sua, falei, né? E, logicamente, sempre a última palavra é do treinador, né? Aí o Júnior falou com a diretoria, eu não participei da reunião, mas daí aconteceu o que aconteceu, o Magrão ficou no clube, contratamos mais 2 goleiros, o Gustavo, que tinha trabalhado comigo aqui no Figueirense, e o Flávio, que eu tinha trabalhado com ele também anteriormente, né? Então, 3 excelentes goleiros e 3 excelentes pessoas. Então, os 3 se davam muito bem, e no qual esse resultado desse clima interno nosso, dessa união, desse trabalho, que um ajudava o outro a todo instante, não tinha, como falam no futebol, não tinha trairagem, essa união, essa dedicação dos 3 fez com que a parcela dos goleiros colaborasse com o resto do grupo para que a gente conquistasse os objetivos que a gente tinha planejado, né? Né? E ali, dali em diante, a história do Magrão começou a ser escrita de fato no Esporte Clube do Recife. Foram 14 anos de muita história, de muitos títulos, de um cara muito vencedor, né? Não foi nem titular no Pernambucano, né? Eu acho que oscilou ali. O Gustavo foi o cara que defendeu a final, né? Contra o Santa Cruz nos pênaltis, mas depois ele começou de fato, construir uma trajetória muito grande, né? O Magrão começou o campeonato jogando, né? Mas ele teve uma lesão daí. Aí o Gustavo entrou e foi muito bem, né? Mas o Magrão estava numa fase muito boa, estava ajudando o clube, o time a conquistar as vitórias, né? A gente era um time que tomava pouquíssimos gols. Daí o Gustavo deu a sequência, defendeu 3 pênaltis contra o Santa Cruz na final, e a gente conquistou o título. Depois, no Campeonato Brasileiro, o Gustavo deu umas osciladas, né? Não deu uma sequência, vamos dizer assim, não teve um momento muito bom ali, alguns jogos. Aí optamos por botar o Magrão novamente, e o Magrão dali só subiu, né? Só
evoluir. O Magrão era um cara que, por exemplo, tinha jogo no domingo, jogávamos, por exemplo, no outro domingo, novamente, só. O Magrão, na segunda-feira, já queria treinar junto com os goleiros, normalmente com os goleiros, o Que não jogaram, né? trabalho que não jogaram, o trabalho forte, o trabalho de cruzamento, o trabalho, enfim, todos os seus trabalhos que os outros dois, Gustavo e Flávio, faziam um dia após o jogo, ele não queria fazer o trabalho de recuperação, né, ou treinar leve, não, ele treinava forte. Isso fez com que ele vencesse, né, um profissional acima da média. O Magrão é um cara acima da média. Mas você, depois do esporte, né? Você conquistou o bi pernambucano, conquistou o acesso. Você foi para o Vasco e depois, agora a gente já entra numa nova fase sua, né? Você foi para um novo desafio agora no futebol africano, né? Como é que apareceu essa oportunidade? Como é que você enxergava aquele momento, a sua ida para o futebol africano, né? Porque a gente, assim, muita gente tem muito preconceito, né, com futebol africano. Acha que futebol só se faz aqui no Brasil, no continente sul-americano e na Europa. Mas existem outros centros esportivos importantes, né? Que a África, por exemplo, forma muitos atletas. Hoje é que o Brasil e o mundo realmente tem tido esse olhar e tem exportado, né, jogadores que são grandes talentos do futebol africano. Por exemplo, a gente tem visto hoje no Brasil equipes trazendo jogadores com idade sub-17, sub-18 para jogar na base, né? Jogadores africanos para jogar na base do futebol brasileiro. E você já teve uma visão lá em 2009, né? Então você já teve essa visão. Me conta um pouquinho como é que foi essa tua ida, como é que você observou essa oportunidade de ir para o futebol africano. Eu tive no esporte até, se não me engano, agosto de 2007. Eu tive um convite daí do Celso Roth para ir para o Vasco da Gama, junto com o Beto Ferreira, que era o preparador físico dele e o auxiliar dele, né? O Beto Ferreira, a gente tinha trabalhado junto aqui no Figueirense. Cara, sensacional. Quando acabou o ano de 2007, o Celso saiu um pouco antes, o Romário e o Valdir Espinosa terminaram o ano como treinadores. Aí eu terminei junto. Quando acabou o ano, eu voltei para Florianópolis. O clube resolveu ficar com um atleta ligado ao clube, acho que tinha trabalhado, jogado antes ao clube. Aí eu voltei para Florianópolis e eu sempre tive muito contato com o Muricy Ramalho. Aí eu não falei para o Muricy, porque a gente trabalhou junto aqui no Figueirense em 2002, né? Eu não falei para o Muricy que eu tinha saído do Vasco. Aí tem uma coincidência muito grande, quase que eu voltei para o esporte novamente. Quando eu falei para o Muricy, dia 2, dia 3 de janeiro, Muricy, eu saí do Vasco, eu estou em Florianópolis, se você souber de alguma coisa, algum clube, eu estou à disposição. Aí ele até ficou, daquele jeitão dele, né? Como um amigo, ele ficou puto da cara comigo, ou bravo comigo. Milton, o que tu fez um negócio desse? Mas foi com outras palavras, né? Outras palavras que não vem ao caso colocar aqui. Como é que você não me avisou antes, não me ligou antes, não me disse que você tinha saído do Vasco? Eu disse, mas por quê, cara? Sabe por quê? Faz tantos dias aí que o Nelsinho Batista me ligou querendo um treinador de goleiro. E eu não, se eu tivesse o teu nome, se você tivesse me ligado, você tinha voltado para o esporte. Aí eu indiquei o Rojas, né? Sim, o Rojas. Aí foi o Rojas para lá, para ir para o esporte, né? Enfim, daí foi lá pelo dia 14 ou 15 de janeiro, o Muricy voltou a me ligar, mas, ó, meu, tem um negócio para você, se você tem interesse, tem um amigo meu que é auxiliar técnico de um clube na África do Sul, e um outro amigo dele é preparador físico de um outro clube lá. E esse preparador físico ligou para o meu amigo, pediu um treinador de goleiro, que indicasse um treinador de goleiro para ele, né? Aí o Reis, que é o amigo do Muricy, né, já é treinador, pediu esse treinador de goleiro, o Muricy prontamente me indicou, e foi aí que eu fui para a África do Sul, com a indicação do Muricy Ramalho, né? Mas, um pouquinho antes de eu ir para lá, durante o Campeonato Brasileiro, o terceiro título de São Paulo,
o São Paulo vinha numa sequência não muito boa, né? Não estava entre os primeiros. O Muricy não estava, provavelmente não iria continuar no clube, né? Aí ele me convidou para ir para um outro clube do Brasil, se eu tivesse interesse de ir com ele, né? Eu disse, não, com certeza vou, né? E do Vasco eu saí e vamos dizer, fiquei um mês parado no máximo, né? Daí tive essa indicação dele, né? Ele acabou conquistando o título brasileiro de 2008 e, vamos dizer assim, me indicou para ir para a África do Sul, já que ele continuou no São Paulo. São Paulo tinha comissão técnica fechada, né? Todos os profissionais lá, vários anos lá, né? Aí todo mundo continuou lá, tal, e eu fui para a África do Sul, né? Aí tive o prazer de ficar 12 anos lá. Foi uma época maravilhosa, porque eu peguei um ano antes da Copa do Mundo, né? Então vi todo aquele crescimento, aquele Estruturação, né? estruturação dos estádios, a organização dos clubes, dos estádios, tudo certinho, gramados maravilhosos, que não, até então no Brasil não tinha essa condição, né? Então foi uma época maravilhosa lá e eu pude aproveitar tanto a fase de um ano antes da Copa do Mundo, a Copa do Mundo, assisti Brasil e Chile lá, e pós-Copa do Mundo também. Então, o potencial dos jogadores lá é muito bom, só vamos dizer assim, evoluir lá em termos de experiência, em termos técnicos, enfim, conhecimentos em todos os sentidos lá. Me fez crescer muito ir para lá. Aí depois você sai da África do Sul, né? E vai para a Tanzânia, né? Ali próximo ali da Nigéria e tudo mais, países que compõem o continente africano. E, cara, você nesses dois clubes, né, que você prestou serviço, né? Você vestiu a camisa, foi do Yang e também do Samba, né? Ou do Simba? Simba. Simba, né? O samba é Simba foi primeiro. só no Brasil, né? O Simba e o Yang, você conquistou 5 títulos, né? Então, 7. 7, né? Então, 7 títulos, 5 que a gente pôde ver no clube no Yang, e depois mais 2 no Simba. Então, como é que foi esse contexto, você saindo do futebol da África do Sul para o futebol da Tanzânia? Muda muito? Explica um pouquinho, porque eu acho que muita gente tem curiosidade, né? Até para entender como é que é o jogar lá na África do Sul, o jogar na Tanzânia, se tem muita diferença, por exemplo, como aqui no Nordeste e no sul do país, tem essa diferença de característica de atleta, diferença, por exemplo, climática também, as viagens, como é que elas são viagens de fato continentais, como um continente, o continente africano, como é que é a logística, como é que você vivenciou esse contexto no futebol africano, claro, nesses dois países, África do Sul e Tanzânia? A África do Sul é um país onde é que a organização é muito boa, as rodovias são maravilhosas, os aeroportos muito bons, os estádios, gramados, tudo funciona muito bem, né? Então as viagens são muito fáceis, né? Muito tranquilas, rodovias, o asfalto muito bom, são rodovias com 3, 4 pistas às vezes, então é muito bom viajar lá, muito tranquilo, né? Muito seguro também. A Tanzânia, que eu relutei um pouco ir para lá durante 2 meses, eu estava no final do ano de 2019, acho que foi, 2020, 2019, eu acho. Enfim, eu estava 2 meses lá, aí o pessoal da Tanzânia, através de um empresário sul-africano, né, me sugeriu que eu fosse para a Tanzânia. Eu disse para ele, eu não conheço nada lá, não tenho informação nenhuma. Aí, a partir desse momento, comecei a tirar as informações. Aí ele me ligava, não, Milton, vamos, lá vai ser bom, os clubes são muito organizados, são clubes grandes, clubes que você vai conquistar títulos, pelo crescimento deles, você vai conseguir, a nível continental, conquistar alguma coisa também. Acabou que eu vim para o Brasil e eu disse, tá bom, estou indo.
Aí peguei o Covid no começo de tudo ali, né? Quando o Covid começou mesmo, né? Peguei o Covid, fiquei 15 dias pensando realmente vou ou não vou, e acabei indo, né? Cheguei no Simba, foram 9 meses no Simba, peguei o campeonato do país, a gente acabou sendo campeão, a Copa do país, a gente foi campeão também, e na temporada seguinte, que começou em agosto, a gente começou a disputar a Champions League. E a melhor campanha do Simba na Champions League tinha sido as quartas de finais, mas eles tinham classificado na fase de grupos com 9 pontos, uma classificação muito difícil, né? Aí a gente foi para as quartas de finais como o primeiro colocado, classificamos em cima do Al-Ahly do Egito, que é o maior campeão do continente, com 10 títulos. A gente ganhou deles na Tanzânia 1-0 e perdemos deles a última partida no Egito 1-0, quando a gente já estava classificado com 13 pontos. E eles tinham 8 pontos, eles precisavam ganhar da gente para classificar. Ganharam 1-0, classificaram em segundo com 11. A gente foi para o mata-mata, acabamos perdendo com o time da África do Sul. Mas foi a melhor campanha da história do clube, né? E depois eu acabei indo para o Yanga. O Yanga, o nome carinhoso que eles chamam é o Young Africans, né? É o Yanga. Conquistamos lá 2 títulos nacionais e mais 2 Copas. As mesmas que eu conquistei lá, só que no Simba foi um período menor, conquistei um nacional e uma Copa. Então foram seguidos 3 títulos nacionais, 3 Copas do país e mais uma Supercopa, né? Então foram 7 títulos em 2 anos e meio lá. Mas as viagens na Tanzânia são muito difíceis, porque o país da Tanzânia não é um país que vamos dizer, no mesmo nível de estrutura de rodovias, de aeroportos, nesse sentido, né? Então, as viagens são muito mais difíceis lá, quando você precisa andar de ônibus, né? Geralmente, a maioria das vezes tem uma pista que vai, uma que vem só. Vamos dizer assim, país que não tem uma estrutura muito boa no interior também. As cidades do interior também não têm uma estrutura muito boa. E o clube, os 2 clubes optavam muito, quando era possível, viajar de avião, mas sempre aviões, na maioria das vezes, aviões médios e pequenos, vamos dizer assim, que não tem a tranquilidade, vamos dizer assim, se é que tem muita tranquilidade, está voando toda hora, de um avião maior, né? Mas a estrutura do Yanga, a estrutura do Simba são fantásticos, assim, a organização. Falta organizar CTs, os 2 clubes não têm os CTs, assim, de qualidade, né? Mas o resto, os clubes pagam extremamente em dia, bônus, os bichos muito bons, a organização de viagem, a logística muito boa, sempre dava o máximo para a gente. Por isso não deve nada, não deixa a desejar nada aos clubes brasileiros nesse sentido, né? Lógico, vamos comparar com Palmeiras, Flamengo, vamos dizer assim, né? Em termos de salários, essas coisas, não, lógico que não. Mas a logística, a organização de pagamento em dia, de bichos em dia, material de treinamento, enfim, tudo muito bom mesmo. Então, isso foi fantástico nos 2 clubes, né? Mas a logística continental é complicada, é muito complicada, porque você não tem voos diretos, a maioria das vezes, por exemplo, da Tanzânia para a Nigéria. Você tem que, por exemplo, a maioria das vezes, ir para Etiópia, que tem a Ethiopian Airlines, é uma linha muito grande, uma empresa muito grande de aviões, né? Então, ela centraliza tudo. É que nem São Paulo, é igual a São Paulo. Centraliza tudo. Uma empresa só. Só ela que, a maioria das vezes, está naquele aeroporto. Então, você vai até a Etiópia, que não é longe, é menos de 3 horas. Da Etiópia, você vai para os outros países, né? Ou você vai para Dubai ou Doha, mas daí você tem que esperar um pouquinho mais lá para conseguir pegar outro voo para os outros países. E é tudo voos longos, né? Praticamente, né?
A última vez a gente chegou com o Kuyanga na final da Confederation Cup, que seria uma sul-americana aqui no continente. A gente chegou na final, também histórica. Nunca um clube da Tanzânia conseguiu chegar tão longe numa competição continental. A gente foi na final, perdemos em casa 2-1 para o time da Argélia e ganhamos na Argélia 1-0, daí perdemos por causa do gol fora. Né? E nesse voo, a presidenta do país, que é uma torcedora do Yanga, botou um avião à nossa disposição, de 200 lugares, foi lotado, torcida junto, com o maior respeito, sem aquela perturbação, né? Fomos no voo fretado, de 7 horas, direto até a Argélia, então as viagens são longas, né? Então esse é o maior problema lá. E alguns países também têm guerra civil também, então às vezes não jogam em casa, né? E tem que jogar fora, como está acontecendo com os clubes do Sudão agora, né? Tem que jogar fora do Sudão, então é bem complicado nesse sentido. E a gente pegou o Sudão, começando com os problemas lá, né, internos. Eu fui jogar 2 vezes, tanto com o Al Hilal quanto com o Emelec, que tinha um treinador brasileiro, né? E daí depois acabou estourando 6 meses depois esse problema interno deles, a guerra civil. Né? Então tem que tomar muito cuidado em relação a tudo, de logística falando assim. Né? É um ambiente muito complexo, né? Tal qual o Brasil, né? Enquanto continente, tem também as suas mazelas, tem seus problemas, tem a questão da malha aérea, eu acho que se assemelha um pouco também, né? As viagens não são tão longas, acredito, quanto no continente africano, mas também tem os seus problemas de escalas, né? Por exemplo, o cara quer ir para o Amazonas, tem que passar em São Paulo para fazer escala em Belém para depois ir saindo aqui de Pernambuco, por exemplo. Então, o natural seria já indo beirando, fazendo a curva. Né? No continente africano também tem esse problema que aqui a gente também enfrenta. Mas você, como preparador de goleiros, você é um cara muito vitorioso, né? Tanto no Brasil quanto no continente africano, tanto no futebol da África do Sul quanto no futebol da Tanzânia. E agora você quer fazer uma migração de carreira, né? Você quer agora ser treinador de futebol, né? Você já teve algumas vivências anteriores como auxiliar técnico na Tanzânia. Me conta como é que surgiu esse teu interesse de fazer essa migração, sair de preparador de goleiros, já dar uma iniciada ali como um auxiliar técnico, vivenciar um pouquinho essa nova função e migrar agora para ser treinador, já aqui, ou no Brasil, ou também no continente africano. Eu tive a primeira experiência no Polokwane City, lá da África do Sul. A gente estava disputando um campeonato, um treinador europeu foi mandado embora, assumiu o gerente de futebol, aí o dono, o proprietário, né, que os clubes da África do Sul tem proprietários, né, não é que nem no Brasil, não é igual ao Brasil, né. E daí o proprietário, dono do clube, chegou e me chamou, disse: você quer assumir a equipe como treinador? Disse: com certeza, você acha que dá conta? Também tenho certeza disso. Eu já tinha pensado muito tempo antes, né, em fazer essa transição, só que o momento não aparecia. Eu sabia dos cursos da CBF Academy, só que eu estava longe, e até então era difícil, até esse mesmo proprietário não me autorizou a vir fazer uma dessas etapas da licença A, que eu tinha direito a começar na licença A, por ter sido atleta, muitos anos como treinador de goleiro, né? Então, me dava esse direito de começar já na licença A. Aí ele não me autorizou, aí me botou como treinador, daí deu aquele estalo, né? Esse é o momento de eu começar a pensar nessa transição. O que mais me deu essa base, essa certeza, foi os resultados de campo, os resultados positivos, vitórias, empates, até derrotas jogando bem, e como eu conseguia passar isso para os jogadores durante os treinos,
e ter essa experiência, mesmo como treinador de goleiro. Eu peguei muito, eu gostava muito de estudar os adversários. Então, essa experiência que eu fui acumulando durante os anos como treinador de goleiro, eu pude passar ali pelos estudos que eu fazia de outros treinadores, eu pude passar tudo para os meus atletas lá, durante os treinos e jogos. E esse resultado, esse feedback dos atletas para comigo, e eu comigo mesmo, eu pensei, não, está na hora de eu começar a estudar para fazer essa transição, né? Aí eu comecei já na pandemia, fizemos muitas aulas online lá, foram 18, acho que, aulas online de madrugada, porque aqui era 7h30 da noite. Aí lá era meia-noite e meia começava, e até 3 da manhã, geralmente, né? Então foi difícil, né? Porque tinha que trabalhar também, né? Porque a gente não parou na pandemia. A gente treinava lá. Eu treinava os goleiros no local pequeno, porque era proibido nos estádios, era proibido as pessoas na rua também, proibido caminhar nos condomínios, e graças a Deus tinha um espaço onde a gente morava que dava essa condição de eu treinar os goleiros. Então eu tinha que assistir às aulas de madrugada e treinar os atletas para eles não ficar defasados quando voltassem os jogos, os treinos normalmente, né? Então eu comecei na licença A, fiz as aulas online, aí fui presencial 2 vezes, peguei a licença A, e ano passado, em julho, eu acabei a licença Pro também, mas isso já estava começando já também com aulas online na Tanzânia, da licença Pro. Aí tive mais facilidade, porque já foi acertado anteriormente com o clube que eu teria que sair em tais dias para que eu pudesse fazer essas minhas licenças, né? E também veio a ficar obrigatório. Você não trabalha mais na África, na Ásia, se você não tem as licenças. Então, você é obrigado a trabalhar como treinador goleiro, preparador físico, você tem que ter as licenças. Aí foi o que aconteceu. Eu tive essa ideia no momento certo, durante a pandemia, depois eu dei a sequência, e quando veio essa obrigatoriedade, eu já estava com as 2 licenças nas mãos. Então, não tive problema de ficar fora do banco de reservas, ou de viagens, ou perder o emprego, no caso, por causa das licenças, né? Então, isso me ajudou muito. E também agora, eu decidi, a partir de 2 meses atrás, que era o momento de fazer essa transição, né? Então, vim para o Brasil, conversei com a minha família e decidimos juntos que esse era o momento. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Competência, eu sei que eu tenho. Não é prepotência, não é arrogância, é muito trabalho, muito estudo e confiança em mim mesmo, né? Então eu dou o meu melhor, tento estudar o máximo possível em todas as situações do jogo, né? Para que eu possa aprender como qualquer outro. Isso eu tenho certeza que vai me ajudar muito a ter uma carreira maravilhosa. Você, na sua carreira como preparador de goleiros, você teve acesso a vários treinadores, por exemplo, Dorival Júnior, Muricy Ramalho, Celso Roth, no futebol da África do Sul e da Tanzânia também treinadores europeus. Como é que você constituiu, né, essas suas referências, né? Como é que você viu o contato com esses profissionais para que você fosse aos poucos formando também as tuas ideias de jogo, né? O que é que você considera algum desses profissionais que você teve acesso, trabalhou junto, como a sua principal referência e influência? Para começar, eu tenho os meus, vamos dizer assim, meus pontos, maneira de eu ver o futebol, né, da maneira que eu gosto, que eu vou gostar que a minha equipe jogue, mas, logicamente, durante todos esses anos, eu assistindo jogos, vendo vídeos, eu fui vendo pontos positivos ao meu modo de ver e pontos negativos ao meu modo de ver de todos os treinadores que eu trabalhei e que eu vi através de jogos, Champions League,
Sul-Americana, Libertadores, Copa do Mundo, enfim. Então, todos esses pontos desses treinadores, eu captei tudo que eu achava que seria positivo e, vamos dizer assim, deletei o que eu achava que não ia encaixar com a minha maneira de pensar e também que eu não gostava de ver um time jogando, né? Então, foram vários treinadores que eu, vamos dizer assim, que eu mais tirei coisas positivas. O principal deles, que eu mais admiro, é o Muricy. Né? Admiro demais esse cara, da maneira como ele treinava as equipes, da maneira como ele se postava durante o jogo, muito honesto, muito sincero, um cara sério, trabalhador. Então, e a maneira que o São Paulo jogava, enfim, que o Fluminense jogava, o Inter jogava, então eram maneiras que o Figueirense jogou também quando a gente estava junto aqui. Então, isso foi me moldando, fui construindo a minha maneira de pensar, e fui pegando muitas coisas que ele passava, que ele transmitia para os jogadores, para a comissão técnica. Outro foi o Dorival Júnior também, um outro exemplo, né, de treinador, de pessoa, e de vencedor também. No Brasil são esses dois que eu mais, vamos dizer assim, me, me chamava atenção positivamente. Na Europa tem Guardiola, tem Mourinho, né, tem vários treinadores também Cruyff também, apesar de ser um pouco mais antigo, mas eu assistia muitos vídeos de como ele fazia os treinos, de como o Barcelona jogava, depois jogando com o Guardiola também, a maneira que o Barcelona jogava com o Guardiola, e eu gosto, na minha maneira, de que uma equipe jogue, na maioria dos momentos, marcação forte, marcação pressão, marcação alta, né? Mais ou menos, vamos comparar, né? Quem sou eu comparando ao Guardiola no momento, né? Mas a maneira que o Barcelona jogava, marcava em cima, que o City joga, marcando sempre forte, tendo posse de bola, tá lá em cima batalhando, perdeu a bola, já marca pressão em cima para recuperar a bola o mais rápido possível, né? Nunca jogando atrás, nunca querendo jogar um futebol esperando tomar pressão para depois reagir. Eu não gosto dessa maneira. Não gostava muito da maneira que o Barcelona jogava e que o City joga, né? Então, marcação, pressão, futebol de posse de bola, de transição rápida, de mudança de lados muito rápida também para pegar os adversários sem a marcação no lado oposto. Enfim, o importante hoje em dia também é o goleiro saber jogar com os pés. Isso ajuda Sim, muito a equipe, né? fundamental. Ajuda muito a equipe, né? Goleiro que joga bem com os pés é um ponto favorável à equipe, mas primeiro ele tem que ser goleiro, né? Primeiro ele tem que saber sair do gol, primeiro ele tem que saber organizar a defesa, isso é primordial. Saída de gol, organização de defesa, um goleiro que é calado. O Magrão era calado, depois eu comecei a falar para o Magrão que ele tinha que ser mais organizador da defesa, falar mais, chamar mais atenção lá atrás, tinha que escutar a voz dele, né? E ele mudou bastante. Eu fiquei muito feliz na época de ter visto essa mudança nele. Então, é mais ou menos por aí. Estou muito ciente do que eu vou encontrar. É difícil essa transição de treinador de goleiro para treinador? É difícil. Mas a oportunidade vai vir e tenho certeza, com respeito, com humildade, eu vou agarrar ela da melhor forma possível. Ao longo da sua carreira, você também já deve ter se deparado com diversas formas de metodologia de treinamento, né? Você, como treinador de goleiros, você tem a sua própria, né? E como treinador profissional da equipe como um todo, você também vai ter que adotar uma metodologia de treino, né? Como é que você enxerga hoje essa sua criação de metodologia de treinamento? Você tem influência de qual tipo de metodologia? Você gosta, por exemplo, Muricy era um cara que tinha uma influência muito grande do Tele Santana, né? Com a questão do treino analítico e tudo mais.
Hoje se trabalha muito um treino mais sistêmico, um treino mais global. Tem também um viés que muitos profissionais hoje têm a periodização tática, né, que vem de Portugal, como sendo algo muito usual aqui no futebol brasileiro. E aí eu queria saber de você qual é a sua metodologia, né? Como é que você imagina que vai poder fazer esse trabalho inicial, por exemplo, numa pré-temporada num clube? O global, o sistêmico, na minha opinião, é o mais completo, vamos dizer assim. Mas você tem que saber o momento certo de fazer tudo. Você tem que saber o que você tem nas mãos, o grupo de atletas que você tem nas mãos, a situação do clube que você vai trabalhar. Isso você tem que pesar muito, porque você começando num clube onde as condições não são, quem sabe, assim, vamos dizer assim, as ideais, vamos dizer assim, de grandes jogadores ou excelentes CTs, né? Você tem que trabalhar com o que você tem nas mãos. Então, você tem que adaptar o teu treino, o teu condicionamento físico, técnico e tático, a organização do teu time, a maneira de jogar do teu time, com o que você tem nas mãos. Então, isso você tem que saber o momento certo de fazer tudo. Então, se eu te falar agora que o analítico é melhor o sistêmico, é melhor o global, né? Depende do momento, da circunstância. Você tem que saber tirar proveito, usar da melhor forma possível os teus atletas, a tua situação de momento, a tua competição que você vai disputar, para saber o que botar e no momento que colocar tudo, porque tem muitos pontos que você tem que pesar para que as coisas aconteçam. Então, você tem que ter um jogo de cintura, uma inteligência, um raciocínio rápido, para saber usar as coisas certas no momento certo, da maneira mais tranquila, que dê para o jogador, vamos dizer assim, a liberdade e a confiança de trabalhar com você, sabendo que você vai, vamos dizer assim, endossar o que ele vai estar fazendo em campo. Você vai apoiá-lo, porque você vai treinar isso antes. Então, ele tem que confiar em você. Isso é o começo da história. Se o atleta não confiar no treinador, no preparador físico, no treinador de goleiro, esquece. Esse é o primeiro passo. Depois, as coisas têm que girar conforme essa situação que eu te passei. Você falou inicialmente ali sobre a questão do que você anseia, né, de propor na sua equipe, né? Uma equipe propositiva, que tem uma posse de bola, que marque alto. Como é que seria essa equipe no teu imaginário, né? O que é que você gostaria, por exemplo, se a gente, pensando numa possível montagem de elenco, você iria focar mais no viés técnico, no viés tático, na questão mais física? Claro que isso tem outros fatores que podem influenciar, né? O tipo de competição, a questão orçamentária. Mas como é que você enxerga assim no mundo ideal do Milton? O que é que ele iria privilegiar? A questão técnica, física, a mental, a tática? É um conjunto disso tudo. Você tem que ter um ótimo preparador físico, de sua confiança, para que deixe os jogadores num nível que possa te dar a condição de você trabalhar bem, técnica e taticamente, né? Porque você não tendo a base física, o atleta não vai te render tecnicamente, né? E, e isso é muito importante. Você começando fisicamente, você vai começar a fazer trabalhos técnicos e táticos na sequência. O treinador, o preparador físico vai te dar as informações necessárias durante o tempo de trabalho, 15 dias, um mês, 45 dias, que não é o caso no Brasil, né, de pré-temporada, né, muito curta. Nem na África do Sul a gente tinha 2 meses de pré-temporada, né? Então era muito mais fácil de você condicionar o time e trabalhar tecnicamente e taticamente também, né? Tinha mais tempo para fazer tudo isso e ver qual jogador encaixava, qual jogador não dava para aquele tipo de esquema tático. Então tem tudo isso. E isso também
é o meu ponto, né? Bem fisicamente primeiro. Logicamente, você vai trabalhar técnico e tático desde o começo. Né? Não vai esperar treinar só físico para depois colocar o técnico e o tático numa sequência de trabalho, porque não tem tempo para fazer isso no Brasil, né? E hoje não se faz isso também. Você faz o trabalho, já vai botando campo reduzido, vai botando trabalhos com bola para que o jogador também tenha motivação de fazer os treinamentos, né? Não tem aquele negócio, vou correr hoje, exemplo, vou fazer só musculação hoje, só academia. Não, tudo, para o jogador ter aquela motivação. Integrado, né? Isso, a integração é importantíssima. Ter aquela motivação, sabendo, um exemplo, só citando assim, não vou dizer que é certo ou errado. Por exemplo, vai correr, um exemplo, 5 voltas, ao tempo de tal, ou correr um intervalado, tem que fazer nesse tempo. Aí você depois faz um exemplo, campo reduzido, um trabalhinho de bobinho, um trabalhinho de movimentação com bola mais livre, enfim, um exemplo só, né? Para que o jogador fique com vontade de treinar, o jogador fique aquela coisa não que olhando o relógio para ver acabar o treino logo para ir embora, para ir para casa, né? Que ele deseje ficar ali, tenha vontade de ficar ali. Isso tem que ser muito da comissão técnica. Tem que saber olhar, ver o semblante do jogador para que veja nele que o teu trabalho está dando certo, que tu tem em mente, que você está passando para eles, eles estão entendendo e estão conseguindo botar em prática, né? Você consegue ver no semblante deles, na alegria deles de trabalhar. Porque às vezes, quando eu estava no Polocone, por exemplo, fazia certos trabalhos, eles não queriam terminar o trabalho, né? Queriam continuar. Mas daí tem que ver também o tempo de duração do trabalho, para que não sobrecarregue fisicamente, e tem jogo em 2 ou 3 dias, ou no próximo dia, então tem que tomar muito cuidado. Mas a base é física, e vai, nesse mesmo tempo, incluindo técnico e tático, e sabendo, olhando muito bem o semblante dos jogadores, para que te passe o feedback, não com palavras, mas com o semblante, né? Para te passe aquele feedback natural, sem forçação. Às vezes ele te responde uma coisa quando você pergunta, mas não é a verdade, né? Você tem que saber no semblante, ver no semblante dele que ele está dando o resultado para você, o que você pediu, o que você quer, e eles estão trabalhando sério, mas se divertindo ao mesmo tempo, no qual daí o resultado final é muito melhor, em termos de pontos, em termos de vitórias, em termos de poucas lesões, enfim, de todos esses detalhes, né? Imagino que muito do aspecto pedagógico que você vai utilizar como treinador vem da sua referência principal como preparador de goleiros e também daquela pequena experiência como auxiliar técnico, né, onde você assumiu a equipe lá na África do Sul. Como é que é a tua pedagogia, né? Como é que é você buscando passar a sua ideia para o atleta, né? Porque imagino que você experimentou a questão da língua, tem esse entrave, né, a questão do idioma, mas também tem a questão do poder cognitivo, né? Cada atleta assimila de uma forma, cada atleta tem um nível de entendimento. Como é que você buscou minimizar esses fatores externos para que a sua principal ideia conseguisse ser assimilada pelos atletas? Como você falou aí, você foi muito feliz no que você falou sobre goleiros. Geralmente eu trabalhava, como qualquer treinador de goleiro, trabalha com 3 ou 4 goleiros, né? Não mais do que 4. Aí você sabe exatamente, conversando com eles diariamente, às vezes 2 vezes por dia, nos treinos, você sabe muito bem o que eles pensam, o que eles gostam de fazer, o que eles não gostam, o que eles têm mais dificuldades, o que eles têm mais facilidades, enfim, a maneira que você vai passar para eles as informações, um aceita de uma maneira, outro aceita não nem tanto. Então, nesse momento, nessa carreira que eu tive de 20 anos como treinador de goleiro, lógico que nesse meio aí teve um ano mais ou menos como treinador, né? Então eu já aprendi muito com os goleiros e consegui passar
para os atletas, principalmente do Polokwane City lá, no tempo que eu passei lá, também olhando da maneira que os outros treinadores, durante toda a minha carreira como treinador de goleiro, eu prestava muita atenção, eu gosto muito de prestar atenção em tudo que acontece nos treinos e nos jogos, os mínimos detalhes, às vezes o jogo está transcorrendo no ataque da minha equipe, eu estou olhando os zagueiros, os laterais, o que estão fazendo, os volantes, o goleiro, então eu sou detalhista nesse ponto. Então eu prestei muita atenção em tudo que os treinadores falavam durante o treino, durante o jogo, no vestiário, nas conversas extracampo da comissão técnica só, eu prestava muita atenção no que eles falavam, e eu fiz aquele enxuguei, tirei tudo que eu achava positivo, que eu achei que seria importante agir dessa maneira, agir daquela maneira, eu vou me tornar, vamos dizer assim, muito agressivo, os atletas não vão aceitar numa boa, então isso foi me moldando aos poucos, durante esses 20 anos que eu passei em comissões técnicas, me moldando, sabendo, na maioria das vezes, que você não é perfeito, né, o que eu deveria fazer, o que eu vou fazer e o que eu vou evitar de fazer para que eu possa dar o máximo possível, o maior percentual possível, tirar dos jogadores, passar para os jogadores da melhor forma possível as informações que eu gosto, que eu quero, para que eles, em contrapartida, me dêem um resultado, né, dentro de campo, sabendo que o treinador deles passou uma coisa, eles vão me responder da melhor forma possível, mas eles vão ter em mim a confiança que vai assumir as responsabilidades de derrotas ou, enfim, de situações ruins e não transferir para os jogadores. Isso é muito importante. Então, é importante saber o momento certo. Certos jogadores aceitam a coisa de uma maneira e outros completamente diferentes. Isso é na vida em geral, né? Uns aceitam mais, outros não, outros retrucam, outros ficam quietos, calados, mas não aceitam também. São maneiras diferentes de aceitar a coisa, de absorver a coisa, né? Então, você tem que tomar muito cuidado. Tem que ser um psicólogo, né? Eu não sou formado em psicologia, mas a psicologia da vida, do que eu aprendi no meio do futebol, me ajuda muito na maioria das vezes, saber a atitude que eu devo tomar. E essa leitura de vestiário ela é importante, né? E você, claro, como preparador de goleiros, você tinha ali uma espécie de que tinha que gerenciar esses 4 atletas, né? E é uma situação muito complicada para ainda gerenciar. Por quê? Porque goleiro é uma posição que dificilmente se lesiona, né? Então, geralmente, se tudo der certo, é o goleiro que vai começar a temporada e o goleiro que vai terminar a temporada. Então, você tem que gerenciar uma situação muito difícil, por exemplo, de manter o estado anímico dos outros 2 atletas, dos outros 3 goleiros, para que eles mantenham o mesmo nível de treinamento, para que eles mantenham a guarda alta, para que possam, se a oportunidade aparecer, eles estejam preparados. Como é que era a tua gestão de elenco, né, no caso de goleiros, e o que você via de positivo que você pode levar também agora para uma gestão de elenco muito maior, uma gestão de 30 jogadores, por exemplo? Eu tive, graças a Deus, durante toda a minha carreira, um relacionamento maravilhoso com todos os goleiros que eu trabalhei. 2 grandes exemplos que eu posso te dizer no momento aqui, eu acho que foram os 2 maiores, foi no Vasco e no Sport. No Sport eu peguei Magrão, Gustavo e Flávio. Flávio foi tricampeão mundial com o São Paulo, era terceiro goleiro, mas estava no grupo, jogou o Campeonato Paulista, enfim, estava no grupo sempre. Um cara de alto nível técnico, psicológico, um cara sensacional. Gustavo não jogou em clubes grandes, mas um excepcional goleiro e um excepcional ser humano também. Magrão, idem, né? Então, os 3 batalhando pela posição de titular no clube que nem o Sport, o clube gigante como o Sport, não era fácil. Mas aí o que a gente fez? Por exemplo, o Magrão jogava, revezávamos quem ficava no banco, Gustavo e Flávio, né? E
e o Gustavo chegou a jogar, o Flávio não chegou a jogar no esporte, mas a amizade, o respeito e o caráter dos três era importantíssimo. Facilitou meu trabalho, porque conversando com eles, às vezes separadamente, às vezes em grupo, eu exponho que, como você citou aí, um joga e os outros dois esperam. Você tem que estar num alto nível técnico e físico. Você tem que estar com a cabeça também em alto nível, para esperar a oportunidade, porque a oportunidade não te avisa quando ela vai chegar. Uma hora para outra ela pode chegar. Num jogo, machucou num treino, no próximo jogo é você, às vezes num dia para o outro. Ou num jogo você tem que estar lá, preparado no banco, não vai só fazer o aquecimento, vai sentar no banco e assistir o jogo. Você tem que estar sabendo o que os adversários fazem, como estão os seus atletas no momento do jogo, quem está bem, quem está mal posicionado, quem não está fazendo uma cobertura. Então você tem que ficar de olho, o goleiro tem que ficar de olho. O goleiro é um segundo treinador da equipe, né? Então eu conversava e tinha a ajuda deles, a aceitação deles para todas as minhas indagações ou todas as minhas sugestões. E eles eram muito inteligentes, são pessoas de nível cultural muito bom, então facilitava muito, né? Eles se mantendo em alto nível para tentar, vamos dizer assim, botar pressão no titular. E isso fazia com que o titular também treinasse mais e mais, para que aumentasse ainda, melhor ainda, mais ainda, o nível dele técnico nos jogos, né? E no Vasco foi a mesma coisa. Eu fiquei 6 meses no Vasco, mas foi fantástico trabalhar com o Silvio Luiz, com o Roberto e com o Cássio. O Cássio jogou até 42 anos lá na Arábia Saudita, depois voltou para Portugal também, parou acho que faz um ano e pouco. O Roberto jogou até 41, 42 anos, esteve no Criciúma, acho que até a temporada passada. O Silvio Luiz, eu trabalhei com ele só lá, depois eu não acompanhei a carreira dele, mas os três também em alto nível e da mesma situação que eu citei para você agora, que aconteceu no esporte. Alto nível técnico, físico, inteligentes, cultural, né, nível cultural muito alto, e a conversa era sempre a mesma, vamos trabalhar, todo mundo sério, e eles ajudavam um ao outro, tanto num clube como no outro, para que todos crescessem. Isso que deu resultado, né? Então, foram dois exemplos maravilhosos, no qual eu posso citar aqui que é importante. Agora, a gestão para 30 atletas é diferente, né, como você falou. É bem diferente. Você tem que estar com teus olhos, teus ouvidos mais atentos ainda e tendo a ajuda da tua comissão técnica, porque você precisa do teu auxiliar ou auxiliares, o preparador físico, o treinador de goleiro, auxiliar de preparação física, todo mundo tem que estar ali de olho para que você erre o mínimo possível, porque 30 atletas, 32, 33, depende do clube, né? A gente possa fazer as coisas mais certas, possa errar o mínimo possível, porque o futebol é muito cruel, a vida é muito cruel. Futebol, às vezes, 2, 3 resultados, você sai. Então, você tem que tem que acertar muito mais que errar. Então, você tem que estar muito mais atento, tem que estar ligado o tempo inteiro, durante os treinos, em casa, você tem que assistir jogos do teu time, rever os jogos do teu time, assistir jogos dos adversários, para que você possa errar o mínimo possível, para que você possa fazer o esquema tático, passar fazer nos treinos o treino ideal, treino certo, para que você possa fazer que os jogadores rendam o máximo possível dentro do jogo. Agora, hoje o futebol, né, a gente vê que um departamento fundamental é o departamento de análise de desempenho, né, que você vai ter um profissional ali para analisar a sua própria equipe e também o adversário, além do fato de que tem também o departamento de scout. Mas o departamento de análise de desempenho ele é fundamental hoje para as vitórias, para saber por que ganha, para saber o porquê perde. Como é que você lida com esse departamento hoje de análise de desempenho? Você vê como uma situação, né, um departamento importante, um departamento chave para que você consiga potencializar as características do seu elenco
E também, como é que você já mais ou menos imagina qual tipo de relatório você quer receber, se um relatório um pouco mais denso de informações ou mais enxuto, você também vai querer munir de informações seus atletas ou vai querer que seja algo mais controlado, algo mais pensado? Esse departamento, com a criação desse departamento, está ajudando e vai ajudar muito as comissões técnicas, os clubes, os atletas, para que a gente tenha o máximo de informações possíveis do nosso clube e dos adversários. Ajuda muito os treinadores. Lógico que a coisa, vamos dizer assim, quem tem mais condições, os clubes maiores, estão tirando mais proveito sobre isso, né? Os clubes menores, muitos clubes não têm essa condição, não tem como arcar com mais essa despesa, fica mais difícil para correr atrás das informações, né? Mas quem tem, os clubes grandes, clubes médios que têm essa condição, que a maioria dos clubes Série A e B no Brasil tem, a Série C, é muito importante, porque vai levar para o treinador uma situação que ele vai saber errar o mínimo possível, vai errar bem menos do que erraria normalmente, porque você tendo 4, 5 integrantes da comissão e você tendo lá todas as informações de mais 2 ou 3 pessoas e mostrando num telão, mostrando os dados no papel, no computador, sabendo quem erra mais, quem erra menos, o lado que você pode atacar, o lado que você tem que defender melhor, isso é importantíssimo. E você não pode passar, na minha opinião, muita informações para os atletas, porque eu lembro da minha época de goleiro, que eu tive 12 anos como goleiro, se você chegar a passar muitas informações, em demasia, vamos dizer assim, informações para os atletas, acaba alguns atletas se confundindo muito. Lógico que o nível, a aceitação e o costume em você usar análise hoje em dia, os atletas vão cada vez mais vamos dizer assim, familiarizando com essa situação. Então, vão aceitando mais, já da base, já vai começando a ter esse tipo de trabalho com eles no dia a dia, então vai acostumando mais, né? Já não é como há 20 anos atrás, né? Agora as coisas são mais, os jogadores estão mais querendo buscar as informações, porque eles querem vencer, eles querem sobressair, buscar títulos, vitórias. Então isso ajuda muito, mas também não passar muitas informações, por exemplo, no intervalo de um jogo, tem que saber o ponto exato, o ponto clínico, possa te ajudar mais a errar menos nos jogos, o atleta que está com mais problema, ou saber tirar proveito do adversário, os pontos fracos dos adversários, mas citar o mínimo possível, porque o tempo também é curto, 15 minutos de intervalo é curto, você fica lá dentro 10 minutos, então tem que saber exatamente o que passar para eles, porque são 11 atletas, muitos problemas e muitas coisas boas, então tem que saber gerenciar muito essas informações, enxugar muitas as informações para passar para os atletas em curto espaço de tempo, né, para que não congestione muito a cabeça deles. Essa é a minha Como, opinião, né. como gestor, Milton, você se enxerga um cara que é mais centralizador, um cara que gosta mais de delegar? Não, eu não sou centralizador, não. Eu gosto de conversar muito com todas as pessoas, né. Como treinador de goleiro eu fui, como treinador no Polocone eu fui. Eu gosto de conversar com todo mundo para saber a opinião de todo mundo, porque ninguém vence sozinho e ninguém perde sozinho também. Então você tem que ter informações de todo mundo, e é isso que eu gosto de fazer, conversar com todo mundo, saber a opinião real de todo mundo, que às vezes em quando certos profissionais têm medo de falar, o treinador, como vários jogadores têm receio de falar para o treinador, reclamar com o treinador, ou enfim, indagar o treinador sobre algumas situações. Aí eles vão para o preparador físico, eles vão para o treinador de goleiro, eles vão para o auxiliar, e daí eles levam para o treinador. Mas eu não, eu gosto de saber diretamente do atleta, dos goleiros, no meu caso, que foi até agora, que agora vou mudar, dos atletas que fui lá no Polocone, eu gostava sempre de conversar abertamente, honestamente, sem receios,
sem represália, isso é importantíssimo, ter a confiança deles. Então, gente, chegamos ao final aqui, um pouco mais de 1 hora de papo com o Milton Nienov, cara com uma bagagem incrível, vencedor tanto aqui no Brasil quanto no continente africano, lá na África do Sul, lá na Tanzânia, e que agora está buscando essa migração, né? Já teve o gostinho ali de se auxiliar, já tem uma bagagem muito, muito vitoriosa como staff do futebol, como preparador de goleiros, e desejo muita sorte nessa nova caminhada, Milton, e espero que quando você assumir o seu novo clube, você tenha sucesso e volte aqui para a gente falar um pouco das suas ideias de jogo, para que a gente possa ainda mais aumentar a corrente de compartilhamento de ideias aqui no canal do Jogo Direto e no podcast O Campo Fala. Obrigado pelas palavras. Eu te agradeço também pela essa oportunidade de estar conversando com você, com o teu público, com o estado de Pernambuco inteiro, que tenho certeza que você abrange tudo isso. É um prazer enorme e sempre vai ser também, estou à disposição e outras oportunidades também. E tenho certeza que logo, logo a gente vai estar conversando pessoalmente aí em Pernambuco e, se Deus quiser, logo, logo também começo como treinador minha nova carreira para que eu possa dar sequência na vida esportiva. Muito obrigado e um grande abraço para você e para todo o público aí. Então é isso, gente. O podcast O Campo Fala de edição número 32 recebeu Milton Nienov e a gente vai ficando por aqui. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a aumentar ainda mais o número de inscritos e também, claro, o engajamento aqui no podcast O Campo Fala. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau.